E eu quero pedir que você abra Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Eu vou ler agora apenas os versos de 15 a 17, mas se você puder manter o texto bíblico aberto, isso vai ajudar você a acompanhar a palavra desta manhã e tirar melhor proveito. Então eu sugiro que você mantenha o texto aberto, se você puder. Apocalipse capítulo 6, os versos 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Na conhecida obra de Cervantes, ele começa apresentando dois personagens principais. Lá à frente, montado em seu cavalo, está uma personagem, um homem comprido, magro, alto, olhar para cima, arrastado por suas fantasias, sonhador, com a cabeça nas nuvens. Ele é arrastado para a frente pelo seu otimismo, por suas fantasias, comprido, alto, leve, leptossômico, comprido. Don Quixote, o cavaleiro da triste figura. Lá atrás, em absoluto contraste, vem o seu fiel escudeiro, Sancho. Ele nunca abandonou Don Quixote. Mas há nele um peso. Aliás, ele é chamado pança. Ele é obeso. Ele é pícnico. Ele é baixo. Ele arrasta-se sério, olhando para baixo, montado em um burro. E assim, Cervantes começa a sua obra mostrando um cavaleiro idealista, cujas fantasias são sempre desmedidas pela dura realidade. As suas fantasias são frustradas pela realidade dura. E há um descompasso entre o idealismo do Quixote e a realidade na qual ele atua. Sancho, o fiel escudeiro, é o representante do bom senso. Ele é para o mundo real aquilo que Don Quixote é para o mundo ideal. No fim, é triste, porque Don Quixote de La Mancha regressa ao seu povoado. E ele descobre que não é nenhum herói. Volta para casa, para o seu povoado simples, tomado por um senso de realidade. Porque nesse mundo nós precisamos de um senso de realidade. E a realidade às vezes é dura. Às vezes duríssima. Não raramente insuportável. Mas não será sábio ignorá-la.
E aqui nesse livro, neste capítulo agora, nós temos uma realidade. Mas é interessante, porque essa realidade começa lá no trono de Deus, onde está o Cordeiro, e tem cavaleiros também, e esses cavaleiros vêm à terra, e há uma realidade dura. E assim a realidade que está aqui nas revelações concedidas a João, elas integram os céus e terra, o trono de Deus que governa tudo e a terra. O Apocalipse são visões. E a leitura que tendo a preferir são como que janelas que se abrem, e às vezes janelas dentro de janelas, e os quadros vão nos oferecendo uma lateralidade, vão se alargando, mas o destaque de todos os quadros nesse livro de Apocalipse é o Cordeiro. Ele é a figura principal. O Cordeiro ladeado por aquele que está sentado no trono. E assim como os muitos cursos de água correm para o mar, neste livro, tudo se encaminha para o momento em que Cristo virá, com uma ênfase naquele momento em que Cristo virá em juízo. E no momento em que vier o juízo, o trono ocupado por uma pessoa divina e humana, um Deus homem, Deus e homem, julgará todos os seres humanos, do passado, do presente e do futuro. Na última palavra, alguns meses atrás, nós vimos aquela visão cósmica, uma visão de todo o universo. No centro estava o trono. Na mão daquele que estava sentado no trono, um pergaminho fechado na mão dele, selado com 7 selos na mão. E uma grande voz, como de trovão, indagou: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhes os 7 selos? E eu, João, chorava, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi achado digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. O anjo, porém, veio e me disse: descansa, Cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E assim, essa cena vai mostrar que o mundo não está sob o controle de ninguém. Quem controla é o trono. O governo é Ele, o Senhor, é digno de dirigir. Esse Cordeiro que vai tomar o livro e desatar os selos é digno de reger o universo, de governar todas as coisas e de julgar. E agora o que você tem aqui nesse capítulo 6 é a abertura dos 6 primeiros selos. O Cordeiro apanha o livro, o pergaminho que está enrolado, vai desatar. Isso está lá no trono. Isso está lá no trono de Deus, no lugar mais alto, no ponto mais elevado de soberania do universo. O Cordeiro desata o primeiro selo. E à medida em que esses selos são desatados, os julgamentos procedem do trono. À medida em que são abertos, há juízos.
a juízos. Juízos que vão fervendo, digamos assim, até colimar num grande juízo da mão disciplinadora de Deus sobre esses seres humanos, pecadores, perversos, ímpios, insolentes, rebeldes. Ele vai falar de início de 4 cavaleiros, cavalos e cavaleiros. A ideia de cavaleiro e cavalo na Bíblia tem associação com força e batalha. Na Bíblia, os cavalos e cavaleiros estão relacionados aos impérios. Aliás, a primeira referência de cavalos e cavaleiros na Bíblia foi na época do luto de Jacó, quando José veio, ele, primeiro-ministro egípcio, ele veio com tantos carros como cavaleiros. Essa é a primeira expressão na Escritura. Os hebreus tinham uma cena épica para cavalos e cavaleiros. Quando eles saíram do Egito, Faraó veio montado em seus cavalos e com os seus cavaleiros perseguindo Israel. Símbolo ali da impotência dos hebreus de se defenderem dos cavalos e cavaleiros de Faraó. E o Senhor fez com que eles então se precipitassem no Mar Vermelho, e o mar tragou o cavalo e o cavaleiro. Cena épica. Salomão tinha 40.000 cavalos para o seus carros, 12.000 cavaleiros. E na época em que João recebeu essas revelações, para os gregos e romanos, ser cavaleiro implicava em prestígio, em domínio, em prestígio social e econômico. Aliás, na mitologia grega, aquele cavalo com asas alado, Pégasus, era o símbolo da imortalidade. E na mente de qualquer hebreu, a cavalaria era a arma mais móvel dos exércitos. Aliás, o cavalo é símbolo da conquista da América Latina. Do México para baixo, os povos pré-colombianos não conheciam o cavalo. Os europeus que chegaram aqui, chegaram montados em cavalo. Hernán Cortés é retratado descendo ali no México, montado num cavalo. Mas aqui não é a primeira vez que se fala em 4 cavalos, em 4 cavaleiros. Já está lá em Zacarias 1, verso 8, ele disse: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, e estava parado entre as murteiras, que havia num vale profundo, e atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Vermelhos, baios e brancos. E agora se fala que o Cordeiro abriu o primeiro selo, versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi. E então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo. Alguns entendem que esse cavaleiro aqui seria Cristo, porque em Apocalipse 19, 11, Cristo é alguém que está montado num cavalo branco. Mas essa parece uma interpretação equivocada, embora no passado eu já pensei assim. É que imaginam que por ser branco tem o símbolo de pureza, mas não é exatamente essa a ideia aqui. Observe que ele tem uma coroa, mas essa coroa aqui é coroa de louros. É a coroa, aquela grinalda
de flores, de ervas, que se colocava na cabeça daquele que vencia uma batalha, que vencia uma guerra, que vencia uma corrida. Era uma coroa vegetal, digamos assim. Ela não é uma coroa imarcessível. Ela é uma coroa que murcha, ela é o Stéphanos. Diferente daquela coroa lá do cavalo branco de 19 onças, são diademas com pedras incrustadas. Então, alguns imaginam que seja o anticristo, o que, em rigor, também eu não tenho problema, mas, para mim, para o meu entendimento da Escritura, seria muito mais, não apenas o anticristo na sua acepção final, mas princípios desse mesmo operar. Governantes deste mundo, que recebem a autoridade para exercer algum domínio. E observe que esse cavaleiro aqui, ele vem em conexão, em relação com os demais 3 cavaleiros. Eles vêm juntos, trazendo calamidades. Os 4 cavaleiros estão juntos. Ou seja, fazem parte de uma mesma lógica, de uma mesma investida em juízo calamitoso. Isso porque nos tempos antigos, era comum que os grandes reis e imperadores montassem num cavalo branco para acompanharem seus exércitos em campanhas militares. E quando a batalha era vencida, então muitas vezes o rei desfilava com um arco e uma coroa de louros em um cavalo branco. E aí você tem então uma marcha de 4 cavaleiros, como nas campanhas militares. E aí você tem então como parte do juízo. Esse tipo de domínio e soberania, porém, acompanhada de consequências trágicas, como pobreza, fome, miséria, morte, perseguição. Foi assim, por exemplo, na época dos Césares, alguns tiranos, déspotas, de Gengis Khan, uma brutalidade demoníaca, como Tomás de Torquemada, que no século XV, vestindo o seu hábito religioso, é o primeiro grande inquisidor durante a Inquisição Espanhola, responsável por aproximadamente 20.000 pessoas queimadas na fogueira. Ou como Vlad III, aquele infame, governou na região da atual Romênia, que tinha uma tendência para esfaquear e empalar aqueles de quem ele não gostava. Ou Dona Maria I, chamada Blood Mary, Maria Sangrenta, que temos na época dela protestantes e dissidentes queimados na fogueira, registrados no livro dos mártires de Fox. O Ivan o Terrível, primeiro czar da Rússia, que tinha ataques de fúria e episódios de instabilidade mental, e acredita-se que ele matou o próprio filho e espancou a nora grávida num acesso de raiva. O Robespierre, no reinado de terror, na Revolução Francesa, quando milhares tiveram um fim sangrento na guilhotina. Ou quando Stalin, aquele assassino celebrado nas universidades brasileiras, instigou a grande purga, na qual mais de 1 milhão foram presos e pelo menos 700.000 executados em poucos anos, e condenou inúmeros aos terríveis gulags, aos campos de trabalho forçados no regime dele, sob as suas botinas.
Ou Hitler, aquele maligno insano, no seu antissemitismo virulento, na sua obsessiva busca da supremacia ariana, que levou ao assassinato cerca de 6 milhões de judeus, juntamente com outras vítimas, minorias do Holocausto. Ou Pol Pot, cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de cambojanos que sucumbiram à fome, à doença, ao excesso de trabalho, à execução nos famosos campos da morte. E esses são apenas alguns poucos mais conhecidos de tantos e tantos outros, para não referir os africanos, alguns demoníacos, outros asiáticos. Isso vem como juízos sobre esse ser humano, antes que venha o grande juízo. Verso 3. Mas eles passam, observou? Porque a coroa não é um diadema. É uma coroa de louros. Graças a Deus, gente. Eles passam. Verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Espada. Vermelho. Tirar a paz dos homens. Guerra. Guerras. E guerras. Interessante, né? Ele está imediatamente ao lado do primeiro cavaleiro. Está ali ao lado. E, gente, o mundo tem vivido em guerras. Estamos, aliás, em tempos de guerras. Você hoje levantou, tomou seu café da manhã, vestiu sua roupa, veio a este culto, goza da liberdade de ouvir a Escritura, de cantar o seu louvor, de fazer a sua oração, mas a gente, no dia de hoje, que não está podendo fazer isso. O mundo tem vivido em guerras. O ser humano não tem paz. Aliás, irmãos, se você fizer uma leitura da história, períodos de paz são períodos de exceções. Tristemente. Na Segunda Grande Guerra, estima-se que apenas na Segunda Grande Guerra, que cerca de 40 milhões de civis perderam a vida no conflito. Você tem ideia disso? 40 milhões de civis. Sem contar cerca de 20 milhões de soldados, e aliás, quase metade deles de soldados russos. Guerras. 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 Essa é a história do ser humano, não é, irmãos? Esse cavalo vermelho que vem semeando, produzindo esse juízo, antes que venha o grande juízo. 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem.
Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes. Está lá no trono. Lá no trono. Está lá no pináculo. Dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. As crises econômicas, com as consequentes fomes e misérias, os seres humanos sempre viveram assim, né? E aqui é interessante esse realismo, porque o trabalhador tem o seu denário, ele é pobre, ele não tem o que comer, o salário dele não dá para comer. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E, por outro lado, ainda tem os ricos que são capazes de satisfazer a si mesmos. Não danifiques o azeite e o vinho. E assim, alguém não tem condições de comprar o trigo e a cevada para fazer o seu pão, mas o outro está dizendo: não danifiques o azeite e o vinho. No Holodomor, na década de 30, a fome foi imposta ao povo ucraniano pelo regime soviético. Em 2 para 3 anos, 4,5 milhões de pessoas morreram na Ucrânia, vítimas da fome, do Holodomor de Stalin e de Khrushchev. Perdão. Dos primeiros, Khrushchev mais tarde, os primeiros a espezinhar, matar de fome, num genocídio, vítimas. E também em outras regiões da União Soviética. 4,5 milhões de pessoas, crianças. Depois você vê a foto, olha as fotos da época, vai ficar impressionado, chocado. E a fome hoje, gente. A crise hoje. Meu irmão agora foi ao Amazonas para um trabalho missionário, ele me atualizava todos os dias que ele chegava numa igreja ribeirinha, numa comunidade ribeirinha, ele disse: Gilson, cheguei em casa em que as pessoas só tinham a farinha, e graças a Deus que algumas tinham o peixe. Só. Juízos. 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Amarelo aí é uma tradução, porque está mantendo a ideia de cores, mas amarelo aí é a ideia de pálido. É a ideia de alguém que um cavalo que parece que não tem sangue, está esquálido, está assim, é uma caveira viva.
É isso, amarelo tem esse sentido aí. Sendo este cavaleiro chamado Morte, e o inferno estava seguindo. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bem, alguns dizem, estaríamos aqui numa grande tribulação. Também não tenho problema com essa interpretação. Mas quero dizer que é possível que tenhamos situações assim no futuro universais, mas já tenham vivido períodos assim. Essa é a história do ser humano. Na Idade Média, a peste negra, pandemia de peste bubônica, causou a morte de 50 milhões de pessoas na Europa. 50 milhões. E, na época, como não se sabia que aquela era uma doença causada por causa daquela bactéria, né? Aquela conhecida bactéria do rato, as pessoas ali, elas, na sua sanha assassina, elas elegiam seus bodes expiatórios para culpar pela peste, e muitos judeus e ciganos eram responsabilizados, assim como outras minorias, por causa daquelas pestes. E além da peste, ainda havia a morte de outros responsabilizados por causa daquilo. Numa única tarde de segunda-feira, em Lisboa, no Largo de São Domingos, aqueles monges dominicanos e franciscanos partiram para cima daqueles judeus, culpando-os pela peste lisboeta, matando milhões, matando pessoas ali naquela tarde, e muitos deles, homens e mulheres, agarrados aos batistérios, às pias batismais, aos santos, para dizerem, nós também somos católicos, matando essa história, essa é a nossa história, parte do Brasil é isto, e nós não sabemos. Tem o clamor do mártir no quinto e chega o dia da ira no sexto. Eu vou deixar isso mais para frente, porque o tempo não nos permite. Mas sabe, irmãos, a nossa realidade humana, a grande verdade é que as nossas coisas mais fortes, as nossas coisas mais nobres têm fraquezas. As nossas instituições melhores têm fraquezas. Existe uma lenda dos cavaleiros da Távola Redonda. Essa távola, essa mesa era redonda porque não tinha cabeça. Era uma ideia de igualdade. Os cavaleiros se sentavam ali junto com o rei Arthur. Eram cavaleiros premiados e nobres, homens que fizeram proezas. Sir Percival, Sir Galahad, um deles era Sir Lancelot, um dos cavaleiros mais conhecidos. E Lancelot era um guerreiro admirável, gente. Era conhecido por sua fidelidade ao rei. Era conhecido por sua devoção, por seu respeito ao rei. Era o melhor amigo do rei, Sir Lancelot. Mas esse cavaleiro se apaixonou pela esposa
esposa do rei, pela rainha Guinevere, e teve uma relação com a rainha, e essa traição de Lancelot foi o que parece ter dado origem à ruptura da tábua redonda, porque os cavaleiros ficaram cada qual em seus lados, viviam em guerras. Lancelot e Arthur são símbolos da glória, do aperfeiçoamento e da nobreza humana, e tinham suas fraquezas. O que isso mostra para a gente, irmãos, é que as nossas tábuas redondas, entre aspas, se degeneram. As coisas nas nossas mãos se corrompem. O genial realismo de Cervantes mostra isso no Cavaleiro Dom Quixote. Mostra que, se não houver sentido, a existência humana pode mesmo reduzir-se a lutar contra moinhos de ventos. Porque enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. E nós tendemos, às vezes, por conta da nossa justiça própria, achar que o problema não está conosco. Nós olhamos aquele fariseu da parábola ao lado do publicano, aquele fariseu arrogante, aquele fariseu cheio de justiça própria, e a gente diz assim: não, eu sou o publicano. A gente tende a olhar ao Senhor Jesus condenando ali os fariseus em Mateus 23, ou mesmo no Sermão do Monte, nos seus exibicionismos, nas suas exaltações de justiça, nas suas exibições de atos de esmola, de orações, de atos piedosos, e a gente diz: não, eu sou dos discípulos, eu não sou dos fariseus, não. Você só pensa assim porque você não conhece o seu coração. Nós somos pecadores. Nós somos esse lado ruim, gente. Às vezes, na sua acepção mais perfeita. Por isso a nossa esperança deve estar unicamente no Cordeiro. Colocar a confiança no homem em suas instituições, depositar a esperança no ser humano e nas suas instituições é um grande erro. Israel é ensinado a isto. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. O cavalo não garante a vitória. O Senhor não faz caso da força do cavalo, nem se compraz no músculo do guerreiro. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Em quem você tem colocado a sua confiança? Em Nabucodonosor? Em Dario, em Ciro, em César Augusto. Quem é que você tem colocado a sua confiança? Onde você acha que essas coisas vão dar? O que você acha que o ser humano é? Você já olhou para si mesmo? Você sabe como é que é o seu coração? Quando o profeta Miqueias fala da esperança messiânica, aí sim ele acerta. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra.
falando do Messias, que vai nascer em Belém, Efrata. É ele o grande cavaleiro que vai triunfar. É isso que falam os 5º e 6º selos e os demais, o 7º e os capítulos seguintes. Apocalipse 19 fala, eis o cavalo branco. Estamos no final da Bíblia. E o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça, muitos diademas. Aqui não é o Stéfanos, aqui não é coroa de louros, aqui é alguma coisa permanente, de ouro, com pedras preciosas. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes que venha o grande dia da ira, o grande dia da ira daquele que se assenta no trono e a ira do Cordeiro, nós vamos assistir muitos juízos. Juízos de Deus. Quando vemos as pragas, quando as taças forem derramadas, a gente vai ver isso ainda em mais detalhes. Juízos sendo derramados. Virá um grande juízo. Um dia da colheita. Um dia da purificação. Um dia que vai vencer aquele cavaleiro e os que o seguem triunfantemente. Então não se iluda. Tenha um realismo. Não de Cervantes. Não da Távola Redonda. Mas este realismo que começa no trono de Deus, na mão direita do que se assenta no trono, que controla e dispensa os juízos sobre os seres humanos, que inclina o coração dos reis. Confia nele. É essa realidade que você precisa ter para atravessar os dias dessa nossa existência humana. Pode ser que venham dias difíceis. Dias incomumente difíceis. Ou pode ser que, pela sua graça, Deus nos estenda ainda períodos bons. Não sei. Mas lembre-se disto. Não coloque a sua esperança nem no cavalo, nem na força do cavaleiro. Se você deve confiar, confia unicamente no reino que jamais terá fim, que é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você está impactado pelo que está acontecendo no mundo, é Covid-19, é guerra na Ucrânia, é fome não sei aonde, são os governantes que não se entendem, e prepotência e arrogância do homem, sossega. Sossega. Porque tem alguém que está sentado no trono, segura firme o livro, e é o Cordeiro quem está exercendo o seu juízo até que ele venha. Confie nele. Oremos. Senhor, dá-nos confiança. Os seres humanos não acertam.
tentam, se esforçam, constroem as suas tábuas redondas, se esmeram, mas há um fraquejar, há um coração desesperadamente corrupto. Ajuda-nos a confiar unicamente em Ti. Ajuda-nos a depositar toda a nossa fé em Cristo Jesus. Sabedores de que Ele governa, Ele reina. E Ele vai governar e reinar até que ponha o último inimigo debaixo dos seus pés e entregue o reino ao Pai. Dá-nos confiança nele e não nos deixe desesperar nem desesperançar, mas atravessarmos firmes os dias de prova, de lutas, de adversidades, de tribulações, sejam elas aparentemente locais, pequenas, reduzidas ou grandes. Mantenha os nossos olhares em Cristo. É o que te pedimos. Amém.